desde criança e a gente escuta falar as histórias a respeito do desastre. Em 1957, 13 de julho, às 16 horas, ocorreu um acidente de proporções trágicas, em que vitimou praticamente 33 pessoas. Não é uma coisa minha ou do meu avô ou de qualquer personagem diretamente envolvido na história ou descendente dele. É uma coisa da cidade. A cidade toda, na época, foi abalada. Ao primeiro olhar, Altos parece uma cidade pacata, embora tenha um vai e vem constante dos automóveis que cruzam o município. Pela rodovia passam diversas linhas de ônibus, caminhões carregados com encomendas e carros a passeio. Só que muita gente não sabe que foi na BR-343, antiga BR-22, próxima à entrada de Altos, que aconteceu um dos fatos mais trágicos da história do Piauí e ainda povoa a memória dos altoenses. Foi a repercussão praticamente nacional, por exemplo, na cidade de Altos, que estavam começando, nessa época, a empresa Cessante, que a gente viajava daqui para Altos, a Teresina, e houve esse acidente. Tem um monumento lá na BR-343 que conta essa história. Foi um acidente que envolvia um ônibus que vinha no sentido Teresina-Parnaíba, né, um ônibus da Marimbá, e no sentido inverso vinha um caminhão que era dirigido por um motorista chamado Zé Cândido. No caminhão Ford E5 estava o José Cândido, mais 9 pessoas. Ele vinha da localidade de Caranguejo, vinha transportando uma carga de madeira para a cidade de Altos, provavelmente para uma construção. Além dessa carga de madeira, havia também sacos de carvão. No exato momento em que ele saiu da localidade de Caranguejo, se dirigindo para a cidade de Altos, passou um ônibus horário em direção a Campo Maior, trazendo vários passageiros. O Zé Cândido, no caminhão, ele vinha atrás de um outro veículo, que, por sua vez, por a estrada ser de terra, vinha lançando poeira que atrapalhava a visibilidade do Zé Cândido. E no local também tem uma curva. Para testar a potência do seu caminhão, o José Cândido, ele tentou fazer várias ultrapassagens a esse ônibus. Chega um determinado momento em que o ônibus ele para, praticamente aqui onde nós estamos. Só que o José Cândido pensou que era para fazer a ultrapassagem. Ele não percebeu que o ônibus havia parado para que alguns passageiros descessem. E aí ele ultrapassou e em sentido contrário vinha outro ônibus da linha Marimbá, da empresa Marimbá, linha Parnaíba-Teresina, ocorrendo essa colisão frontal. E aí 23 pessoas morreram de imediato, algumas pessoas foram atingidas pelas madeiras, outras pessoas morreram no Hospital Getúlio Vargas. A historiadora conta que na época houve uma comoção muito grande, pois dentro do ônibus, além de comerciantes, viajava o prefeito de Piripiri, Joaquim Canuto de Melo. Ele faleceu junto a uma família inteira, formada por uma mãe e 3 filhos, todas crianças com menos de 7 anos. O prefeito da cidade de Altos na época, José Gil Barbosa, ele mesmo parece que chegou a ouvir o barulho e se dirigiu até o local do acidente. Quando ele chegou, ele ainda encontrou o José Cândido vivo. E José Cândido ainda disse para ele, tudo por minha culpa. Segundo os relatos que eu tenho conhecimento, né, na época, quando aconteceu o acidente, que foram tirar os corpos das ferragens, ainda colocaram alguns corpos na fazenda Buritizinho, que fica bem em frente, enquanto traziam para a cidade. Muitas pessoas foram veladas no posto de saúde, onde hoje se localiza o fórum da cidade, e o corpo do prefeito de Piripiri ficou na prefeitura. Este é o cemitério de São José. Ele foi construído antes mesmo da cidade de Altos ter sido fundada.
É aqui que estão enterradas algumas das 33 vítimas fatais do desastre de Marimbá. Algumas pessoas foram sepultadas aqui, mesmo sendo de fora, porque os parentes na época, condições muito precárias e às vezes pessoas de baixa renda, não tinham condições de mandar pegar os corpos. Quem teve condição de pegar seus mortos para levar para sepultar em suas cidades, pegou, né? Mas quem não teve essa condição, os mortos acabaram sendo sepultados por aqui mesmo. Depois de tudo, iniciou-se um movimento de peregrinação e até devoção às almas desses falecidos no acidente. No local do desastre de Marimbá, anos depois, vários comerciantes e alguns familiares das vítimas construíram um monumento que levou o nome de Santuário das Almas. Segundo Fernanda, devotos relatam que as almas são capazes de fazer milagres. A maioria das pessoas que vêm para cá, geralmente é para orar por essas almas, né? Mas também temos pessoas que vêm em busca de pedidos, de graças alcançadas, ou porque está passando por um momento ruim, conflitos, e aí faz o voto para as almas. E quando tem um voto atendido, elas pagam suas promessas, através dos ex-votos. E em agradecimento, depois, os que conseguem alcançar seus objetivos, retornam ao local, acendem velas, fazem orações. É um local de muitos mistérios, né, que as pessoas atribuem às almas do desastre, que ficam pairando, vagando aqui no universo e aqui no nosso universo e evidentemente gerando coisas boas. Mas o desastre de Marimbá não é apenas um acidente que marcou a história de todo o Piauí na década de 50. Aqui também é um lugar de lendas, inclusive de uma mulher que ficava na beira da estrada pedindo carona. Talvez uma das histórias mais famosas a respeito de aparição de espírito no lugar seja um caso que aconteceu nos anos 80, de que um caminhoneiro havia chegado à cidade bastante perturbado no posto Vilani, que fica na saída para Campo Maior, desabafando e nervoso por ter visualizado uma dessas entidades. O episódio teria ocorrido da forma que o caminhoneiro vinha de Teresina, sentido Teresina Alto. Ao chegar em certo ponto, um pouco antes do desastre, ele viu uma mulher pedindo carona. E aí ele pegou, parou o caminhão, como às vezes fazem muitos caminhoneiros, e deu carona a essa moça. E depois disso, ficou conversando com ela dentro do caminhão, disse até que era uma moça muito bonita, né? E que ela precisava chegar ao seu destino e pediu a carona por isso. Só que quando chegou nas proximidades mais ou menos em frente ao desastre, essa moça desapareceu misteriosamente de dentro do caminhão. Também temos a questão de uma ligação para o SAMU, e que tinha várias pessoas mortas aqui na BR. E quando chegaram aqui não tinha nada? Não, disse que tinha várias pessoas mortas, corpos espalhados, quando chegaram aqui, nada, não encontraram nada. É de arrepiar o cabelo, né, da nuca. Sim. Em 1957, os meios de comunicação existentes eram o rádio e o jornal impresso, embora a televisão tivesse acabado de chegar ao Brasil. No entanto, a notícia do desastre de Marimbá só teve repercussão no Piauí 5 dias depois, numa publicação de jornal em Teresina. Para Fernanda, se a notícia tivesse alcançado todo o país, teria ganhado as páginas dos livros de história. Esse acidente, ele era para ser considerado um dos maiores do Brasil, né? Mas se você for realizar uma pesquisa, uma busca, você não vai encontrar, podemos dizer assim, o acidente do Marimbá, como ele é conhecido, se comparado com outros acidentes que já aconteceram no Brasil. Mas a história do desastre de Marimbá não se perdeu com o tempo. Essa questão da fé, ela vai se propagando através da tradição oral, porque eu ouvi falar. Geralmente um devoto vem e aí a pessoa está com algum problema, algum amigo, e aí ela sempre diz: então tem fé nas almas do desastre, elas são milagrosas. E aí essa questão da devoção, ela vai se propagando, e a história também. De lá para cá, permanece viva na memória, seja de quem presenciou, seja através da transmissão dos relatos dos nossos antepassados, e também permanece viva no imaginário popular, tanto pela questão da religiosidade, como pela questão das lendas
que povoam o lugar e fazem parte do coletivo de lendas da cidade.